Glória a Deus, muito bom estar com vocês. Nós vamos rapidamente, queridos, trabalhar um pouquinho. Eu quero trabalhar com vocês um texto que eu estou chamando de trabalho hoje porque é uma questão assim, bastante peculiar de casa mesmo. Quero falar um pouquinho a respeito daquilo que nós precisamos resgatar. Nós, às vezes, vamos caminhando, atropelando tudo e a todos. Hoje mesmo já tomei um puxão de orelha logo cedo do Luizinho. Cheguei aqui tão correndo, queridos, que o Luizinho falou assim: eita, pastor, está acelerado, hein? Nós corremos muito na vida, queridos, e com a nossa correria diária, nós não percebemos que algumas coisas vão se perdendo nos nossos princípios, nos nossos valores, nos nossos conceitos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus, inclusive. Então eu quero falar com vocês sobre resgatando valores perdidos. É um texto bastante conhecido, Lucas capítulo 15, verso 8. Jesus conta 3 parábolas em Lucas capítulo 15. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, o filho pródigo. E eu quero entender um pouquinho isso com vocês. E eu quero trabalhar assim bastante arroz com feijão mesmo. Ontem eu estive no acampamento ministrando para os jovens da casa de oração, pastor Jeremias. E eu comecei a perceber algumas coisas, amados, quando eu pude atender alguns jovens, depois de ter ministrado lá, como nós erramos no arroz com feijão. Nós erramos no básico. A maioria do problema que nós carregamos enquanto pessoas, enquanto família, enquanto cristãos, é o básico. Nós erramos no básico. Os nossos erros, na verdade, maiores, eles se dão porque nós negligenciamos pequenas bases. Todas as vezes que eu e você abrirmos concessão para algumas coisas, é só questão de tempo. Uma bifurcação lá na frente vai distanciar 2 retas, de maneira que às vezes elas nunca mais se encontrem. Então nós precisamos avaliar isso, ok? Vamos para o básico? Lucas 15, verso 8, diz assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Eu sintetizei aí, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desses 2 versos, porque eu quero falar um pouquinho sobre perdas dentro de casa. E eu quero dizer para você, se você está aqui é porque Deus tem essa palavra para você, eu creio nisso. Eu passei do período e do tempo na vida, queridos, que eu entendo que as coisas são obras do acaso. Você poderia estar aqui em muitos outros dias da sua vida, mas aprove a Deus te trazer hoje. Então eu queria que você abrisse o seu coração, o seu espírito para aquilo que Deus está falando, e que você pudesse entender esse momento em que você está vivendo. Primeira coisa que eu quero que nós possamos entender a respeito desse conceito da dracma perdida, eu queria que nós pudéssemos avaliar que a nossa mente, amados, ela não foi criada para perdas. Nós temos muitas dificuldades com as perdas. Ninguém gosta de perder. Nós fomos formados por Deus para vencermos. Quantos creem nisso? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que quando, antes do pecado entrar na raça humana, tudo era muito diferente na nossa vida. Nós tínhamos uma vida de vitória. Nós tínhamos uma posição diante de Deus, um relacionamento com Ele muito diferente antes da queda. A Bíblia diz que quando Deus coloca os 2 no Éden, Adão e Eva, Deus diz para eles assim: olha, crescei e multiplicai. Você percebe que a ordem que Deus coloca no DNA da nossa mente é uma ordem de avançar, de crescer, de prosperar, de multiplicar. Todas as vezes que nós falamos sobre subtração, quando subtraímos alguma coisa da nossa vida, é muito difícil para nós, porque nós temos uma mente que Deus nos dá uma ordem desde nascença. Ele diz o seguinte: multipliquem-se em todos os aspectos da vida. Ele diz: olha, vocês vão dar nome a tudo, todas as coisas da terra vão submeter a vocês. Então nós temos assim, uma mente de campeões. E quando nós falamos sobre perdas na nossa vida, é algo muito difícil para nós. Porque encarar as perdas da vida, às vezes nos parece que Deus não nos ama.
Nos parece que nós, de todos que convivem conosco, nós somos o único patinho feio da história. Você já pensou algo mais ou menos assim, ó? Dá certo para todo mundo, cara. Eu tento, mas não... Hã? Parece que é só você que paga minha casa, minha vida. Que os netos vão continuar pagando. Não é, queridos. Dá errado para todo mundo. Todos nós temos dificuldades. Mas a nossa mente, todos nós vamos passar por um dia mau. A Bíblia diz assim, olha, no dia em que passardes pelo dia mau, não diz se passardes pelo dia mau. A Bíblia nos dá um relato dizendo, olha, no dia em que você passar, haverá um dia que alguma coisa precisa ser pedagógica na nossa vida. É isso que nós precisamos aprender sobre as perdas. As perdas são pedagógicas na percepção divina. As perdas que nós temos, amados, elas não servem para nos tirar o vigor, nos tirar a vida ou nos rebaixar diante de Deus e dos homens. As perdas que nós temos, ainda que passemos por algumas vergonhas, humilhações e até assim diante dos olhos humanos sejamos rebaixados em alguns momentos, mas em primeira instância, em primeiro momento, diante de Deus, as perdas que nós temos como indivíduos é para que elas sejam pedagógicas para nós. Nós precisamos aprender com as nossas perdas. Por que nós perdemos o que perdemos? Será que com essa condição pedagógica do Espírito Santo, eu e você não podemos perceber que existem algumas coisas que precisam ser revistas, reavaliadas, analisadas novamente? Nós desejamos colher coisas diferentes, plantando as mesmas sementes todas as vezes, amados. Você briga com o cônjuge, planta a mesma semente e quer ter paz com ele. Não vai ter desse jeito. Você precisa plantar novas sementes para colher o que nunca colheu, porque você está plantando as mesmas coisas, desejando colher algo diferente. No trabalho, você vê pessoas sendo impulsionadas no trabalho, mas você está há 15 anos na mesmice. E aí você diz assim, pô, eu estou há 15 anos aqui, não sou valorizado, o cara entrou há 4, já está lá em cima. Mas olha só a aplicação da pessoa que entrou há 4, você se acostumou com o sistema. Você coloca o copo no mesmo lugar faz 15 anos, o teu patrão está vendo isso. Ele fala, cara, não é possível que esse cara não consegue tirar esse copo daí da frente. Faz 15 anos que ele está te analisando. Então nós plantamos as mesmas coisas, amados, mas nós desejamos colher aquilo que outras pessoas estão colhendo, e nós começamos a olhar para a grama do vizinho e achamos que a grama do vizinho é mais verde. É uma ilusão, queridos. Sabe por que a grama do vizinho é mais verde? Quantos sabem? Porque ela é sintética. Aí nunca fica murcha, aí nunca amarela. Nós precisamos analisar as nossas perdas e entender que elas são pedagógicas nas nossas vidas, né? Então, os nossos maiores valores, eles precisam ser colocados não só diante de Deus, mas eles precisam ser confrontados diante da nossa avaliação. Às vezes nós colocamos os nossos maiores valores diante de Deus e achamos que Deus é responsável de cuidar de tudo. E nós precisamos ter uma avaliação se estamos cuidando bem daquilo que Ele nos confiou nas mãos. Às vezes não estamos. Lemos uma parábola aqui, a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Eu acredito que às vezes perdemos coisas porque nós deixamos de cuidar delas da maneira devida. Em algum momento nós negligenciamos uma ou outra área da nossa existência. E essa uma ou outra área da nossa existência se perde no caminho. Se perde, nós não percebemos. Amados, deixa eu dizer para você, vou falar sobre as parábolas aqui, fala até do filho, né, que se perdeu. Filhos não se perdem lá fora, queridos. Filhos se perdem dentro de casa. Casamentos não se perdem lá fora, casamentos se perdem dentro de casa. Porque lá fora, na verdade, é só uma consequência do que já aconteceu aqui dentro. Nós achamos que o mundo roubou os nossos filhos. Não, nós entregamos os nossos filhos muitas vezes ao mundo. Porque quando não temos condições de parar um minuto sequer para poder ouvi-los, a carência, o choro, a dor do coração, o mundo vai ouvi-los. Com certeza vai ouvi-los. Eu fui usuário 5 anos, queridos, dos 13 aos 18 anos, porque eu não tive um pai que me ouviu. Não culpo ele.
Ele também teve um pai que não ouviu ele. Mas deixa eu dizer para você, quando eu passei o momento mais difícil da minha vida, os amigos da escola me ouviram. E eles falaram para mim: rapaz, eu tenho uma solução para o seu problema. Me apresentaram aquele raio, daquela maldição, daquela droga. É assim. Nós achamos, amados, que nós perdemos os filhos para o mundo, quando na verdade nós precisamos reavaliar se não estamos dando os nossos filhos ao mundo, o nosso cônjuge ao mundo. São pequenas brechas. Então eu quero falar sobre algumas coisas que essa parábola pode nos ensinar. Primeiro, valorize o que você tem. Pare de valorizar o que é do outro. Valorize o que você tem. Pastor, mas essa mulher ninguém aguenta, mas é sua. E graças a Deus por isso. Que eu estou bem em caminho. Você precisa valorizar o que você tem. Pastor, mas esse homem é muito difícil. Mas é seu. É seu. Valorize o que você tem. Porque aquilo que Deus confiou nas suas mãos, na verdade, precisa ter valor para você. Esse texto, amados, está nos ensinando o seguinte: ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma só. Se nós pegarmos por porcentagem, olha, ela tinha 10, perdeu uma, ela perdeu 10%. Se você ver a parábola antes, havia 100 ovelhas, uma se perdeu, perdeu 1%. Mas o dono foi atrás, 1%, mas ele foi atrás da que se perdeu. Se você pegar o filho pródigo, eram 2 filhos, um se perdeu 50%. Você percebe que é gradativo? Primeira parábola que Jesus está contando, ele tem uma sequência no que ele está dizendo para nós, ele está nos ensinando algo. Filhos, prestem atenção no seguinte: haviam 100 ovelhas, uma se perdeu. 1% de algo na sua vida está se perdendo. Você não dá um olhar, você não tem critério com isso, você vai ter uma outra perda. Agora, de 10 moedas, uma se perde, 10% está indo embora. Se você continua negligenciando a sua vida em relação às suas perdas, agora nós temos só 2 filhos, um foi embora, 50%. Você vai perder tudo e não vai abrir os olhos? Está crescente, as perdas estão crescentes. Deus está nos ensinando algo com as parábolas, porque na verdade ele conta as 3 parábolas num só momento para uma só questão. Ele está falando para os publicanos. Ele está ministrando a respeito da misericórdia e do amor incondicional de Deus para conosco quando nos perdemos, mas o valor também que devemos dar para aquilo que temos. A mulher tinha 10, perdeu uma, ela poderia falar assim: eu vou ficar com as 9, está tudo certo. Está tudo certo para mim. Aliás, se eu perdi dentro de casa, ninguém sabe que eu perdi. Às vezes seu casamento acabou, querido, dentro da sua casa, e por ninguém saber, você fica mantendo o véu no rosto. Foi ministrado aqui cultos atrás. O que acontece? Não sei se foi aqui. Acho que foi aqui. Na igreja. Foi ministrado na igreja de Cristo. Moisés, ele sobe no monte, está com o véu. A glória de Deus, ele desce. A glória de Deus resplandece o seu rosto, ele coloca o véu. Todas as pessoas entenderam que enquanto Moisés estava com o véu no rosto, é porque a glória de Deus estava resplandecendo sobre o rosto dele. Mas a Bíblia é clara em dizer que houve um momento que o rosto de Moisés não resplandecia mais, mas ele ainda continuou usando o véu, para transparecer para as pessoas que ainda a glória estava sobre ele. Às vezes nós perdemos algo dentro de casa, como é dentro de casa e ninguém sabe, nós ficamos transparecendo para as pessoas lá fora que nós estamos com a glória. Colocamos o véu e saímos para a rua. Já pegou aqueles casais assim que vem brigando no carro para o culto, só falta se degladiar? Aí quando desce do estacionamento assim, cata na mão. Aí, paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. Tudo bom? A mulher olha assim, você vê no olho da mulher que a coisa não está legal, mas o cara está dando paz do Senhor. Ele vem moendo dentro do carro, mas agora ficou tudo bom. Encontrou com os irmãos, né? Encontrou com os irmãos. Deixa eu dizer para você, queridos, aquela mulher, ela valorizou o que ela tinha. Sabe por quê? Ela falou: é uma moeda que eu perdi, mas é minha. Mas é minha. E ponto. Aí as pessoas se aproximam e falam assim: rapaz, mas você tem mais 9. Mas é minha aquela que eu perdi. É minha, não abro mão. Mas dá para você continuar. É minha. Que parte você não está entendendo? Quer que eu desenho? Eu não abro mão, eu valorizo o que eu tenho.
Nós precisamos valorizar o que nós temos, amados, ao invés de ficar reclamando dos nossos, ao invés de reclamar da igreja, ao invés de reclamarmos do trabalho, ao invés de reclamarmos da sociedade. Nós precisamos fazer o que fizemos aqui, nós precisamos orar. Reclamamos da política, não oramos para que Deus faça ou crie alguma possibilidade de intervenção na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Nós precisamos parar de reclamar do que nós temos. Deixa eu dizer para você, nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida perfeita em Deus. A Bíblia nos ensina isso. Então nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de maneira profunda. A maior dor não é a dor da perda, é a dor do remorso. Depois que nós perdemos, nós chegamos à conclusão que poderíamos ter feito diferente. Sabia que a dor do remorso é maior do que a dor da perda? Ontem eu fiz um sepultamento. Fui fazer um culto fúnebre ontem. Eu fiz sepultamento? Não, fiz culto fúnebre, né? Fui lá ontem. E eu sempre falo isso, amados, porque assim, olha, quando Deus usa a vida de Salomão, Salomão fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, que melhor é a casa do luto do que a casa de festa. Porque é na casa do luto, queridos, é na casa do luto que nós refletimos sobre a brevidade da vida. Então, as perdas são pedagógicas para nós. E sabe o que eu vejo? Pessoas sepultam outros que amam profundamente e agora carregam remorsos, não é arrependimento. Porque não dá mais tempo, remorso. Carregam remorsos profundos por não ter dito para a pessoa o que poderia ter dito enquanto em vida. Você já percebeu que pessoas que deitam recebem mais flores do que enquanto estão em pé? Coroas e coroas e coroas de flores, queridos, são colocados todos os dias nos velórios que nós vamos, mas enquanto em vida a pessoa não recebe uma rosa do cônjuge, não recebe uma rosa dos filhos. Nós precisamos entender as nossas perdas. Nós valorizamos depois que perdemos, mas daí não é valor mais, é remorso. Ah não, eu estou honrando, por isso que eu comprei a coroa. Está tudo certo, nós entendemos, é um processo da nossa cultura, mas eu estou fazendo um paralelo para nós entendermos, amados. Nós precisamos, enquanto em vida, enquanto há tempo, dizer não, você é minha. Você é meu, eu não abro mão de você. Nós temos 2 filhos, queridos, um de 26, um de 22. Nós passamos problemas na vida. Todas as vezes que meus filhos passam problemas, eu não aliso os problemas deles, eu trato da mesma maneira que trato com vocês, porque eu não faço acepção entre uma coisa e outra em relação àquilo que é errado. Mas deixa eu dizer para vocês, eu abraço os meus filhos. E eu digo para eles, filho, estou com o Lucas em casa ainda, o João já voou. Mas eu falo, filho, aqui não, você é meu. Sabe por quê, queridos? Haverá um dia que alguns pais vão desejar fazer isso e não terão mais condições de fazê-lo. Porque negligenciaram o tempo da visitação do Senhor. Jesus chorou 2 vezes na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. São 2 textos bíblicos que falam sobre Jesus chorando. Um dos textos fala que Jesus chorou quando Lázaro, seu grande amigo, morreu. A Bíblia diz que Jesus, tendo a perda de Lázaro, chorou. Mas a Bíblia diz que Jesus também, ele olha para Jerusalém e ele chora. E ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, até quando matarei os profetas que eu tenho enviado a vocês? Vocês não têm compreendido o tempo da minha visitação. Jesus chorou porque aqueles do seu período não entenderam o tempo da visitação de Deus, no que Deus estava fazendo na terra. Eu tenho orado, querido, querida, eu não sei quanto a você, eu tenho percebido uma movimentação do Espírito na nossa cidade. Deus está fazendo alguma coisa em Presidente Prudente. Deus está fazendo coisas lindas nas igrejas em Presidente Prudente. Tem muito soprar de Deus, coisas acontecendo assim. Eu tenho feito uma única oração, queridos, não por soberba, não por inveja, mas porque eu desejo ardentemente isso. Eu tenho dito, Senhor, não me permita ficar fora do que o Senhor está soprando na nossa cidade, nessa terra. Não me permita, Senhor, ficar fora. Eu não quero participar para ter meu nome grande, queridos, para ser reconhecido como a maior ou a melhor igreja. Não, não é isso. Eu só tenho pedido uma coisa ao Senhor.
seja desse tamanho, Senhor, ou seja tamanho de multidões, eu não quero saber o tamanho, eu só não quero estar fora, porque eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Às vezes nós não percebemos a manifestação de Deus e aquilo que Ele está fazendo dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos relacionamentos. Então essa mulher, ela valorizou o que tinha. Deixa eu dizer para você, a Bíblia nos fala de um rapaz chamado Esaú. Ele não valorizou o que tinha. A Bíblia diz que ele tinha direitos, e o direito da primogenitura dele dava a ele uma herança, mas ele trocou o direito que tinha por um prato de comida. Ele não valorizou tudo que tinha. Essa mulher valorizou uma única moeda. Uma única moeda. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz, no capítulo 21 de 1 Reis, que Acabe, ele visita um homem chamado Nabote. Esse homem chamado Nabote, queridos, ele tinha uma pequena terra, era herança da sua família. E aí, Acabe foi lá e falou, eu quero comprar essa terra. Aí ele falou, rei, não está à venda. Aí ele falou, não, mas eu quero comprar ela. Ele falou, rei, mas ela é minha, e eu não vou vendê-la. Ele falou, não, mas eu coloquei o coração nessa terra, eu quero comprar ela. Insistiu com o Nabote. E Nabote falou assim, rei, o senhor vai me perdoar. Essa terra eu herdei dos meus pais, dos meus avós, eu não vou negociá-la com ninguém por preço nenhum. A Bíblia diz que Acabe vai embora, ficou triste com a decisão de Nabote. Aquela miserável daquela Jezabel endemoniada, esposa de Acabe, satânica. Ela falou assim, rei, deixa comigo, você está abatido por causa dessa terra? Ela escreveu carta para todos os governadores das terras, selou com o anel do rei, falou assim, ó, convoquem um jejum, chamem todos os moradores da cidade para estarem no jejum sob mando do rei. E quando Nabote aparecer no meio dos que estão no jejum, pague 2 homens criminosos para tirar a vida dele. E Nabote morreu. Um homem, queridos, diferente de Esaú, que tinha tudo e não valorizou tudo que tinha. Um homem que tinha um pedacinho de terra. Ele falou, é meu, eu valorizo, e pagou com a própria vida. Deus deu a você a salvação. Você precisa aprender qual é a sua posição nesse processo, como você tem que plantar os seus pés nessa terra. Você não pode negociar isso com ninguém, ainda que te custe a vida, porque aquele que perder a sua vida por amor a mim achará, disse Jesus, mas aquele que ganhar a sua vida nessa terra perderá. Deus está nos ensinando um princípio, queridos. A questão aqui não é o valor da moeda, a questão aqui é o valor que Deus dá para aquilo que valorizamos. Nós precisamos entender isso. Aquilo que você valoriza comunica onde está o seu coração, porque onde está o seu coração está o seu tesouro. Onde está o meu coração está o meu tesouro. Deus está falando, filho, filha, você está entendendo isso? Você não pode negociar aquilo que eu tenho colocado nas suas mãos. Segundo, reconheça que perdeu. Você precisa reconhecer que você perdeu. Nós levamos embates em algumas áreas da nossa vida por anos em quedas de braço, querido. Perdeu, está tudo certo, perdeu. Reconheça que perdeu, procure, se posicione, vê o melhor caminho, mas perdeu. Você vai conversar com os casais, por exemplo, ninguém quer perder, irmão. Ninguém perde. Não tem restauração. Você vai conversar com pai e filho, ninguém quer perder. Porque o pai sempre tem os seus argumentos, porque o filho sempre tem os seus argumentos. Às vezes a Bíblia diz que nós não deveríamos levar demanda alguma, senão para juízes externos, humanos, sendo que a igreja tem as suas próprias pessoas que podem julgar. Mas dentro da igreja, querido, às vezes nós temos que levar demandas para fora, porque dentro da igreja não existe condições de julgar algumas coisas. Nós deveríamos julgar o que tem que ser julgado. Reconhecer quem perdeu e quem está certo. Houve um problema entre eu e o Murilo, nós temos que ter uma demanda. A igreja tem que ter uma demanda. Ó, está um problema lá, o Murilo e o... Lógico que o Murilo é um amigo rico, ele vai safar, né? Mas nós vamos entrar na demanda. Eu tenho que reconhecer que eu perdi.
Tem que reconhecer, queridos. Nós precisamos. Ela reconheceu, ela falou assim, perdi algo. Mas sabe por que ela reconheceu, queridos, que perdeu algo? Ela fez as contas. Você tem feito as contas de como está o seu relacionamento conjugal? Você está avaliando isso? Você tem feito as contas de como está a sua vida profissional? Você está avaliando isso? Você já chegou à conclusão onde essa vida e essa posição que você está tendo vai te levar? Porque isso aí vai desembocar num fim. Então essa é a questão, nós precisamos fazer contas. Tinha 10, eu estou contando, só tem 9. O meu relacionamento estava assim, o meu emprego estava assim, o ministério que Deus confiou nas minhas mãos estava assim. Você já fez as contas de como está o ministério que você está servindo a Deus? O dom que Ele confiou nas suas mãos? Já fez contas disso? Talvez você começou bem e não esteja tão bem como você pense. Você já perguntou para pessoas que estão próximas de você que pode dizer para você? Quem tem amigos aqui que falam a verdade? Deixa eu dizer para você, se os seus amigos não falam a verdade que você precisa ouvir, eles não são seus amigos. Porque amigo fala a verdade. Jesus era amigo de Pedro, sabe o que ele falou para Pedro? Para trás de mim. É isso aí mesmo, para trás de mim, Satanás. Pedro olhou assim e falou, louco Jesus, não está de bom humor hoje? Levantou com o pé esquerdo. Jesus falou, não cara, eu sou seu amigo, vou dizer para você. Você não está entendendo que você está sendo usado pelo maligno. Ele já tomou conta da sua visão e percepção dos acontecimentos futuros. É o que Jesus está dizendo para Pedro. Então nós precisamos reconhecer que perdemos. Preciso correr. Identifique onde foi a perda. Essa mulher, quando ela identificou que havia uma perda, queridos, ela foi identificar onde ela perdeu e ela chegou à conclusão que era dentro de casa. Mas perder coisas dentro de casa não é algo tão simples assim. Porque tem gente que gosta de muita quinquilharia, né? Tem casa que você não consegue andar dentro, que me dera achar o que perdeu debaixo das coisas, né? Então, quando nós perdemos alguma coisa, precisamos identificar onde perdemos. É dentro de casa, tudo bem, mas a casa é grande. Eu perdi no quarto, na sala, perdi na cozinha, perdi no banheiro, onde que eu perdi? Pastor, onde o senhor quer chegar? Existem coisas que você precisa avaliar qual foi o ponto, o momento que tudo aconteceu. Quando foi que tudo aconteceu? Porque hoje está uma droga mesmo. Mas qual foi o momento que tudo aconteceu? Você não pode avaliar a perda pelo que você está vivendo hoje. Você tem que avaliar a perda onde você perdeu. Identifica lá. Foi quando eu negociei minha vida com Jesus, foi quando eu negociei os princípios, foi quando eu amei mais do que a Deus, foi quando eu não percebi, foi quando eu me achei forte como Sansão, achei que eu podia e depois eu fui ver que eu era fraco. Entende? Nós precisamos avaliar. Onde você perdeu? Por que está assim hoje? Por que você tem dificuldades hoje até de se relacionar? Identifique onde foi a perda. Não tenha medo da luz. Nós não podemos ter medo da luz, queridos. Aquela mulher, ela precisou acender a candeia. A luz sempre vai revelar coisas das quais você não está enxergando no escuro. Você precisa se expor à luz. Você precisa colocar para fora, você precisa de fato expor, deixar claro as coisas. Você nunca terá condições de varrer algo no escuro e encontrar aquilo que foi perdido se você andar na escuridão. Pastor, fala para mim, o que é isso aí? É assim, nós queremos resolver os problemas da nossa vida, mas continuamos andando na escuridão. Nós queremos seguir com a vida errônea e errada que temos e queremos achar as coisas em Deus. Não acha, queridos, não acha. Ou nós rompemos com a escuridão para que a luz resplandeça, ou a gente não vai conseguir enxergar o que precisamos enxergar. E quando nós acendermos as luzes do Espírito na nossa vida, em cada etapa, em cada período, deixa eu dizer para você, mantenha os seus olhos abertos. Porque tem gente que está vivendo tanto na escuridão que quando a luz se acende, ofusca os olhos delas, elas não conseguem enxergar. Mantenha os seus olhos abertos. Se expõe à luz com os olhos abertos para que você possa discernir. O que é isso? Eu preciso abrir os meus olhos. Nós desejamos muito abrir os olhos dos outros. Nós sempre queremos abrir os olhos dos outros. Ah, mas ele precisa entender, mas ela precisa entender, mas o meu pastor precisa entender. Meu, eu não estou entendendo nem minha vida, tem hora. Você precisa entender. Tem a ver com você, não foi eu que construí.
Não foi eu que te causei isso, foi você que construiu a sua vida. Foi você que colocou essas bases, esses fundamentos, esses alicerces, essas crenças que você carrega, esse sincretismo que tantas vezes te atormenta, essas confusões na sua mente. Não foi eu. Você precisa abrir os olhos. Abra os olhos na claridade e diga: Senhor, estou de olhos abertos. Ministra a minha vida, Senhor. Mostra para mim onde está. E por penúltimo, tire de casa o que precisa ser tirado. Quando a mulher acende a luz, abre os olhos, de fato, para tentar achar a dracma perdida, ela tirou para fora de casa tudo que precisava ser tirado. Porque ela varreu, queridos. Sabe o que isso fala sobre as nossas vidas? Nós precisamos organizar melhor a nossa vida. Às vezes ela está bagunçada. Você precisa tirar algumas coisas que não é mais possível continuar te ocupando na vida que você está vivendo. Até aqui foi possível. Até aqui tudo bem. Até aqui eu consegui levar assim. Mas não está legal. Eu preciso tirar algumas coisas. Para que o novo entre, você precisa abrir mão do antigo. Você precisa tirar algumas coisas. Tira as coisas de lugar que são necessárias. Reorganize e devolva só o que você tem que devolver no lugar. Tem coisas que você vai ter que jogar fora. Tem sujeira que você vai ter que juntar e catar de pazinha, porque já está virou crosta já no chão. Algumas sujeiras da nossa casa, queridos, a gente vai se acostumando com elas. Aí quando uma outra pessoa entra na nossa casa, se ela for organizar, você vê que ela se agacha para tirar aquela crosta lá que você estava acostumado, porque para ela foi um choque aquela crosta no chão. Mas para nós estamos acostumados. Mas para ela, a primeira coisa que ela faz, ela fala: eu preciso derrubar um produto forte aqui e preciso tirar isso. Entende? Então nós precisamos tirar para fora aquilo que está nos atrapalhando. Agora sim. Última. Celebre as vitórias que Deus te dá. Eu finalizo dizendo para você o seguinte: quando essa mulher, ela perde a dracma, ela entende o seguinte: olha, eu perdi, eu estou acendendo a luz, eu estou me posicionando, eu estou procurei até que achei, só agora eu vou chamar pessoas para se alegrarem comigo. Às vezes nós perdemos o casamento, às vezes nós perdemos o emprego, às vezes nós perdemos a vida financeira, às vezes nós perdemos a saúde, aí nós procuramos as pessoas de imediato. Olha, resolve aí para mim, cara, meu casamento acabou, se o senhor não entrar agora, pastor. Eu recebo ligações, irmãos, sério, pastor, o senhor tem que vir aqui agora. Se o senhor não vier agora, eu falei: irmão, se eu for agora, eu estou sem roupa, que eu estou no banheiro. Entende? As pessoas acham que é assim, que nós fritamos pastéis. Essa mulher não fez isso, queridos. Ela falou: tem algo errado dentro da minha casa, eu vou corrigir isso. E ela corrigiu. Havia um problema que era dela. Pastor, então o senhor está dizendo que os pastores, os líderes não podem ajudar nas nossas dificuldades que nós vivemos? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: o momento de nós ajudarmos tem o momento certo. Porque daí a pessoa chega, às vezes nós recebemos a pessoa e ela fala: resolve para mim. Eu falo: mas você já avaliou qual que é o ponto de tensão? Ah, não avaliei ainda. O cara nem sabe, meu. Ele nem avaliou que ele está prejudicando o todo. Ele nem reconhece. E aí nós temos que começar do zero. Então nós temos que corrigir primeiro e depois, se não conseguirmos, no caso dela, ela conseguiu. Então ela convoca todas as amigas e falou assim: vamos nos alegrar comigo. Eu preciso fazer uma grande festa, porque o que tinha se perdido eu achei. Às vezes você vai conseguir corrigir. Tem pessoas que me mandam mensagem, eu dou uma olhadinha na mensagem e dou joinha. Outro dia uma irmã da igreja me procurou e falou assim: pastor, o senhor viu minha mensagem 2 vezes, deu 2 joinha. E eu queria te agradecer porque se resolveu o problema lá. Eu falei: eu sabia que ia se resolver. Sabe por quê? Porque nós já tínhamos tido outros 2 atendimentos sobre o problema, era o mesmo. Eu falei: se eu já fui 2 vezes e não resolveu, agora está na hora dela entender que os mesmos conselhos anteriores servem para agora. E resolveu.
E ela veio me agradecer. Ela falou, nós fomos maduros o suficiente para sentar e conversar. Eu falei, glória a Deus. Percebe, irmãos? Aí ela me chamou para quê? Para se alegrar com ela e fazer festa juntos. E esse é o melhor momento da vida, é quando nós podemos nos alegrar por aquilo que foi corrigido e achado. Amém? Precisei correr, pulei muita coisa, mas eu acredito que Deus está falando conosco. Se você está aqui nessa manhã e existe algo que tem se perdido na sua vida, eu quero finalizar com você, dizendo para você que o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de trazer luz a essa realidade sua e você pode mudar. Você pode mudar. Finalizo contando uma história antes de chamar o pessoal para a ceia. Queridos, uma menina engravidou, é uma história, tá? Mas eu faço questão de você pensar nisso, que eu quero que você vai refletir sobre a semana. Nisso, durante a semana. Uma menina engravidou, os pais a colocaram para fora. Ela gerou, a criança nasceu. A criança tinha 3 aninhos e ela estava passando muita dificuldade, de maneira miserável. Um dia, ela foi visitada por um anjo. O anjo disse para ela assim, Deus tem ouvido o teu sofrimento, filha. E Deus vai te dar uma oportunidade de resgate e de transformação de vida. Deus vai abrir uma porta para você numa caverna e eu vou te levar nesse lugar. Você tem 3 minutos para dentro dessa caverna pegar tudo, absolutamente tudo que você precisa para a sua vida. Está tudo dentro dessa caverna, tudo. E o anjo levou ela e o filho lá. Quando ela chegou na porta da caverna, ela ouviu o anjo de novo dar uma instrução para ela, dizendo assim, você, abrindo a porta, você tem o direito de entrar, pegue tudo que você precisar, só não se esqueça do principal. Deu a largada, filho. Aí é pique Casas Bahia, né? Você entra, é tipo a van. Quem assiste lá o negocinho da van? O nego vai com o carrinho e quer encher o carrinho. Ela entrou e pegou tudo que ela pôde em 3 minutos, irmão. Ela entrava, saía, colocava para fora, entrava, saía, colocava para fora, entrava, saía, colocava para fora. E ela já com aquela mentalidade, nunca mais eu vou mendigar, o meu filho vai ser uma bênção, agora nós somos prósperos, a gente vai poder testemunhar, eu vou dar a melhor educação para o meu filho, porque ela pegou tudo que podia. Cifrão e moeda em dinheiro, o que você pensar. 3 minutos, ela saiu, a porta fechou. Aí ela juntou tudo assim, ela falou assim, tô milionária. Aí ela foi compartilhar com o filhinho de 3 anos, né? Não se esqueça do principal, filha. O filho ficou na caverna. Nós pegamos tudo, queridos, achando que a nossa vida vai ser... E às vezes deixamos os nossos trancados dentro de uma caverna. Isso me chocou, queridos. Me chocou. Porque é uma história. Mas me chocou. Valorize o que você tem. Amém? Queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você que reconheceu que perdeu algo dentro de casa. Quero orar pelas pessoas que estão no YouTube, as pessoas que estão acessando a palavra. Às vezes você está em casa também e perdeu algo na sua casa, perdeu algo dentro de casa. Eu quero abençoar a sua família, eu quero orar, queridos. E quero declarar sobre a sua vida, é possível. É possível. Abra suas mãos rapidinho, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, existem tantas coisas que às vezes nós não avaliamos e quando nos damos conta já perdemos. Eu quero orar por cada pessoa, por cada família aqui presente e quero declarar sobre a vida dos teus filhos, Pai. Tudo aquilo que foi perdido, seja em qualquer área que for, eu quero abençoar a vida dos teus filhos na autoridade do nome de Jesus. E eu quero declarar, Senhor, que as reflexões dessa palavra sobre as nossas vidas possam mudar a nossa história. Abençoa os teus filhos a resgatarem, Senhor, a entenderem, a avaliarem. E por último, Senhor, que os teus filhos possam se alegrar, porque o Senhor é um Deus de restauração. Então eu declaro restauração sobre a vida de cada família representada aqui hoje, cada pessoa. Assim eu os abençoo na autoridade do nome do Senhor Jesus.
e declaro um tempo de testemunho e de vitória para cada um nesse sentido. Em nome de Jesus, a igreja diga amém e amém.